Olá, eu sou o Christian Ferreira, professor de Ciências e Biologia, e hoje a aula é sobre obesidade. Primeiramente, vamos começar falando um pouquinho sobre a obesidade ao longo da história. A obesidade não é um fenômeno recente, ela existe desde os primórdios do tempo. Na pré-história, a maior exposição ao frio, as lutas corporais para conseguir alimentos que eram escassos naquela época, e a necessidade de movimentação constante para encontrar condições ambientais que permitissem a sobrevivência exigiam de nossos antepassados grande capacidade de estocar energia e de obter proteção térmica. E o resultado final era a produção constante de gordura, que também era rapidamente metabolizada para prover as grandes queimas calóricas diárias. Então, a obesidade era desejada para a sobrevivência. Os desenhos e o artesanato da época comprovam a existência dela. Podemos pegar como exemplo a estatueta de Vênus de Willendorf. Estima-se que ela tenha sido esculpida entre 28 e 25 mil anos antes de Cristo. E ela foi descoberta em 1908, no sítio arqueológico do Paleolítico situado perto de Willendorf, na Áustria. Alguns pesquisadores sugerem que a corpulência representa um elevado status social numa sociedade caçadora-coletora, que, além da óbvia referência à fertilidade, a imagem podia ser também um símbolo de segurança, sucesso e bem-estar. A Grécia Antiga foi a primeira civilização a reconhecer a obesidade enquanto transtorno de saúde. Segundo Hipócrates, a corpulência não só é uma doença, como é o prenúncio de outras. Porém, na Idade Média e no Renascimento, a obesidade passa a ser valorizada, retratada nas artes, nos teatros e nos retratos. Ela foi idealizada e desejada, pois era muitas vezes vista como indicador de prosperidade, poder e riqueza. A obesidade era relativamente comum entre as elites. Já na Idade Contemporânea, a Revolução Industrial traz inúmeras mudanças sociais, políticas e econômicas que impactaram no modo de vida do ser humano e, consequentemente, na sua alimentação. A industrialização resultou em um aumento da população e no fenômeno de urbanização, com um grande número de pessoas migrando para os centros urbanos em busca de emprego. E o surgimento da indústria de alimentos utilizou o desenvolvimento científico de procedimentos de armazenamento e conservação de alimentos para iniciar uma produção em grande escala de comida. A transição nutricional da escassez ao excedente favorece a mudança ao ambiente alimentar, que incentiva o consumo de mais comida além das necessidades fisiológicas, cujo resultado será a epidemia de obesidade no final do século XX. Os especialistas atribuem à epidemia de obesidade a mudança no padrão alimentar da população em geral, que nas últimas décadas trocou a alimentação tradicional, composta principalmente por cereais, verduras e carne, por alimentos ultraprocessados ricos em gorduras saturadas que fazem o alimento durar mais. De acordo com os dados do estudo publicado na revista Lancet Diabetes Endocrinology, a prevalência de obesidade tem aumentado desde 1975 em vários países. Eu selecionei os dados do Brasil e dos Estados Unidos para fazermos uma comparação. Em 1997, no Brasil, a prevalência de obesidade em meninos e meninas estava em 0,05, enquanto nos Estados Unidos a prevalência estava em 0,15 para meninos, o que representa uma prevalência de obesidade 3 vezes maior que a do Brasil, o que continuou a aumentar e, em 2015, se compararmos a prevalência de obesidade em meninas nos Estados Unidos, podemos observar
que foi 2 vezes maior que a do Brasil. Se prosseguirmos assim, logo vamos nos igualar aos Estados Unidos na prevalência de obesidade. Um outro estudo, publicado na revista BMC Medicine, demonstra o aumento da prevalência de obesidade no ano de 2016 em meninos e meninas na faixa etária de 5 a 19 anos no mundo, em comparação com o ano de 1975. E pelo mapa, podemos ver que o continente africano foi o que teve o maior aumento. Uma pesquisa publicada no periódico Diabetology and Metabolic Syndrome revela que 76,2% das índias e 55,6% dos índios chavantes das reservas de São Marcos e Sangradouro, no Mato Grosso, que participaram do estudo, apresentam síndrome metabólica, que é definida como uma condição na qual a diabetes mellitus e os fatores de risco para doenças cardiovasculares, como obesidade, hipertensão arterial ou dislipidemia, ocorrem em um mesmo indivíduo. A elevada prevalência de excesso de peso entre as mulheres chavantes, juntamente com pouca atividade física, poderia justificar as elevadas prevalências de síndrome metabólica no sexo feminino, o que é consequência da mudança dos hábitos alimentares com o aumento do consumo de alimentos industrializados, especialmente de refrigerantes e outros alimentos ricos em açúcares. Provavelmente isso ocorreu devido a mudanças socioeconômicas, culturais e ambientais, contato com a sociedade não índia, restrição territorial e esgotamento de recursos naturais e redução da diversidade alimentar, dentre outros. Então, qual seria a definição de obesidade? Segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, a obesidade é definida como acúmulo excessivo de gordura corporal, cujo um dos parâmetros para diagnóstico é o cálculo de índice de massa corporal, o IMC. O IMC é calculado dividindo-se o peso do paciente pela sua altura elevada ao quadrado. O resultado entre 25 e 29,9 indica sobrepeso ou pré-obesidade. Valores de IMC entre 30 e 34,9 indica obesidade grau 1. 35 a 35,9 indica obesidade grau 2. E valores igual ou superior a 40 indica obesidade grau 3. Então, vamos pegar como exemplo um indivíduo que tenha 90 kg de peso e 1,60 m de altura. Qual será o IMC dele? Vamos calcular? Utilizando a fórmula do IMC, temos que pegar o peso e dividir pela altura ao quadrado, que é o mesmo que a altura vezes a altura. Então, 90 dividido por 1,60 vezes 1,60 é igual a 35,15, o que corresponde à obesidade grau 2. Os nutrientes são compostos presentes nos alimentos que, de acordo com a quantidade necessária a ser ingerida, podemos dividi-los em macro e micronutrientes. Os micronutrientes são compostos pelas vitaminas e minerais. Eles não fornecem energia ao nosso organismo, mas são essenciais para o bom funcionamento do nosso corpo. As vitaminas auxiliam na regulação das funções celulares e imunológicas, além de serem necessários no processo de fornecimento de energia. E os minerais contribuem para a atividade celular, formação de tecidos, contração dos músculos, transmissão dos impulsos nervosos, entre tantas outras funções. Os macronutrientes são os principais componentes da dieta, pois são responsáveis pelo fornecimento de calorias. Eles são subdivididos em carboidratos, proteínas e lipídios. Uma dieta saudável deve fornecer 55% de carboidratos, 15% de proteínas e 30% de lipídios. Os carboidratos e as proteínas
quando totalmente utilizados no organismo, geram 4 quilocalorias de energia por grama, enquanto a gordura gera 9 quilocalorias por grama. Esses valores são necessários para manter o funcionamento do corpo ao longo do dia. E na obesidade, o excesso de gordura é resultado de sucessivos balanços energéticos positivos, em que a ingesta energética é maior do que o gasto energético. Para perder peso, é preciso fazer o inverso. A ingesta energética tem que ser menor do que o gasto energético. As causas da obesidade podem ser nutricionais, devido a refeições hipercalóricas, que vão causar o balanço energético positivo, como acabamos de ver, psicológicas, como exemplo, a ansiedade, que levam ao aumento de consumo dos alimentos, ambientais, devido à falta de atividades físicas regulares, hormonais, no caso, algumas doenças endócrinas, como o hipotireoidismo, que é uma condição na qual a glândula tireoide não produz a quantidade suficiente de hormônios da tireoide, e a síndrome de Cushing, ou hipercortisolismo, que é uma condição causada pela exposição a níveis elevados de cortisol por um longo período e que pode ser reconhecida pelos depósitos de gordura ao redor do rosto, conhecida como face de lua cheia, e da parte superior das costas, que é conhecida como cóncava de búfala. Perda de gordura nos braços e pernas e a obesidade centrípeta e o surgimento de estrias rosas ou roxas. Outras causas podem ser genéticas, no caso, portadores de síndrome de Down e síndrome de Turner apresentam uma maior predisposição à obesidade, e medicamentosas, por exemplo, o uso de corticoides. Vamos fazer um exercício? A questão é a seguinte: a obesidade é um problema de saúde que atinge várias pessoas ao redor do planeta. Marque a alternativa que apresenta um único fator que não é considerado desencadeador da obesidade. Letra A: problemas genéticos. Letra B: hábitos alimentares inadequados. Letra C: hipertensão arterial. Letra D: problemas hormonais. E letra E: falta de atividades físicas regulares. Vamos resolver? Os fatores desencadeadores listados na questão são problemas genéticos, hábitos alimentares inadequados, problemas hormonais e falta de atividades físicas regulares, que é o sedentarismo. A hipertensão arterial pode ser considerada uma consequência da obesidade, pois a obesidade é um fator de risco para o desenvolvimento de hipertensão. Sendo assim, a resposta correta é a letra C. Vamos parar por aqui e na segunda parte desta aula nós vamos ver a reprogramação epigenética parental, alguns hormônios orexígenos e anorexígenos e o tratamento da obesidade. Você pode baixar os slides desta aula através do link que está na descrição desse vídeo. Tchau, tchau e até a próxima aula.